Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, que é o seu podcast todas as sextas-feiras para a gente falar de marketing digital, tecnologia e empreendedorismo. O interessante de hoje é que a gente vai falar das 3 vertentes, porque a gente tem um convidado bastante interessante. Acho que vocês estão vendo que nosso cenário está um pouco diferente, porque estamos com o Eduardo Andrade, que é o cofundador da Etap. Não à toa, aqui, produtos da Etap. Vou passar a palavra para o Edu. Por favor, se apresenta, cara. Primeiro, prazer e obrigado por esse espaço, por esse momento. É muito legal estar aqui e poder falar sobre a criação, a fundação da Etap e o que a gente pretende com ela ao longo do caminho. Eu sou o Edu e eu vim do universo de comunicação, trabalhei em agências de comunicação até muito recentemente. E dentro desse processo de comunicação, conheci pessoas incríveis que fizeram parte da minha história e fazem parte da fundação da Etap, né? A comunicação sempre passou por mim de uma certa forma, né? Desde o momento que eu resolvi fazer a faculdade, desde o momento que eu fui me conectando com as pessoas. Para você ter uma referência, nós somos em 4 fundadores iniciais, né? Eu, a Verônica, que é minha esposa, designer e que trabalhou comigo. Legal. E que fez o designer das embalagens, do logo e tudo mais. A Lili e o Rogério, que são amigos de muita longa data. A Lila fez faculdade comigo, né? E isso faz muito, muito, muito tempo. E eles moram até fora do Brasil hoje e perceberam nessa vontade de desenvolver um produto, como eles já estavam vivendo lá há muito tempo, e perceber que essa já é uma tendência que lá se solidificou muito forte. Quiseram entrar nesse projeto junto comigo e com a V. E então, a comunicação, de uma certa forma, sempre esteve presente na minha rotina nos últimos, sei lá, 25 anos, mais ou menos, né? Desde a época da faculdade e tudo mais. Eu sempre trabalhei em agência. Eu sempre estive conectado com marcas e com a proposta de desenvolver ações que conectavam essas marcas com as pessoas, né? Então vamos lá, deixa eu te interromper. Faça porque eu gosto muito de explorar coisas. Eu acho que aqui é pra gente entrar mais na concepção da persona do Edu. Perfeito. Então, você falou que, já pelo menos uns 25 anos aí a comunicação tá presente na tua vida, desde a época da faculdade. E se a gente der um passo pra trás ainda, falando em um jovem Edu, cara, 15 anos lá, tô olhando pro futuro aqui, que é uma situação, não sei se você fez o ensino médio no Brasil, mas, fiz cara, no Brasil. A gente muitas vezes tá perdido o que fazer da vida ali, né? A gente não tem muitas vezes uma base, assim como outros países oferecem, de você entender melhor como funcionam as profissões ou ter já um breve contato com aquilo, a menos que você tenha feito um ensino técnico, por exemplo, que às vezes te prepara para alguma coisa, para entender se você gosta daquilo ou não. Mas como é que foi essa fase para você de descoberta que você queria ir para a área de comunicação? Eu sou filho de pais advogados, né? Vou começar antes. Por favor. Os meus pais... Eles têm uma jornada de história muito bonita, cara. Tipo, muito bonita. Eu fico até arrepiado. Por favor, traga a história deles que gostei disso. Os meus pais, eles sempre trabalharam muito, vieram do interior de São Paulo para São Paulo capital, tiveram uma infância muito simples, uma história muito simples, tipo... Meu pai veio sozinho pra cá, numa história, tipo, cara... calça, sapato, camiseta, mais uma muda de roupa para se construir aqui. E a minha mãe veio com a família dela, ela veio pequena para cá. Meus avós tinham um sítio no interior de São Paulo e ela veio pequena, e a minha mãe tinha 7 irmãos e vieram todos morar, tipo, num apartamento, tipo, super pequeno, eram, tipo, 2 quartos para 9 pessoas. Dentro dessa história muito simples, eu acho que o meu pai e a minha mãe conseguiram trazer, tanto para mim e para minha irmã, um reflexo sobre buscar as suas conquistas, né? E eles sempre foram, tipo, trabalharam pra caramba, classe média brasileira real, sabe? De, cara, estudar à noite para poder completar o estudo. Eu fui na formatura da minha mãe,
Minha mãe é advogada, mas eu fui na formatura da minha mãe. Então, ela se formou muito mais velha. E ela foi criando a história, e meu pai criando a história dele com muito suor, com muito esforço, né? E é engraçado quando você pergunta com os 15 anos, a minha irmã fez direito também, né? E tem uma parte da minha família que foi percorrendo esse caminho. Mas eu sempre fui o outsider dessa história, né? E eu lembro que minha mãe falava assim, cara, eu trabalhei no escritório dos meus pais, porque depois de um determinado momento, a minha mãe trabalhava num escritório, tipo, e aí o meu pai trabalhava numa indústria e eles decidiram abrir um escritório. Esse escritório começou na garagem da casa da minha mãe, do meu pai, e ficou um tempo na garagem, depois alugou uma sala, depois comprou um escritório, e você ia vendo aquela história de crescimento, e aquele escritório manteve a gente por muitos e muitos anos, assim. E a minha mãe, eu tinha esse lado, eu não vou dizer rebelde, mas um pouco, né? Um rebelde meio mole, né? E eu falava pra minha mãe que eu não queria ser advogado, e pro meu pai que eu não queria ser advogado porque eu não queria usar terno, porque eu falava que eles trabalhavam demais e que eu achava, tipo, que eles trabalhavam muito demais, e porque eu queria ser mais livre. Certo. E é engraçado que muitos anos depois a minha mãe falava, a única coisa que você conseguiu foi não usar terno, porque você trabalhava mais do que a gente trabalhava na época, né? E eu acho que com isso eu fui entendendo sobre a paixão pelas coisas. Porque minha mãe sempre foi apaixonada por direito, mais até do que meu pai, né? O meu pai foi, tipo, um formador da família e entendeu que o direito era uma carreira que proporcionava essa solidez, né? Mas a minha mãe era, tipo, uma apaixonada pela lei. Entusiasta pelo negócio. Uma entusiasta pela lei, pelo direito das pessoas e tudo mais. E essa paixão, ela transbordou pra mim, pra minha irmã, de uma maneira bem, bem presente, assim. Nesse meio do caminho, eu fui buscar as opções que foi o que você falou, né? Tipo, cara, você tá no colegial, você não sabe o que é uma profissão. Você sabe pelos mitos que giram em torno daquilo, né? Geralmente pelo núcleo familiar que e você pelo tem núcleo próximo, familiar você que vê tem o que seus próximo, pais fazem, né? naquela nossa época, na minha época, pelo menos você acabava seguindo, muita gente seguiu porque era aquilo que você tinha ali ao seu redor. Eu tinha um tio eu tenho esse tio ainda, que viveu esse universo de comunicação muito grande, e ele é o tio mais inspirador, assim, tipo, voava de asa delta, andava de moto, né? Cara, com uma energia lá em cima. E que talvez se conectasse com essa parte sua de querer ser livre também, né? E sempre foi desse universo de comunicação, e então ele era um tio que eu sempre admirei demais, assim, admiro até hoje. Eu falo pra ele que a minha meta é chegar na minha idade madura com o estilo de vida que ele tem hoje. Legal. E a partir disso e de algumas conversas eu entendi que a comunicação era o que mais combinava comigo. Nunca tinha tido uma relação com o universo de agências diretamente, nunca tinha tido alguém que trabalhou em agência, fora esse meu tio que tinha trabalhado com comunicação. Então foi um caminho mais incerto, por assim dizer, e com uma aventura mais presente de uma certa forma. Que a gente já pode trazer a palavra empreendedorismo ou intraempreendedorismo aí, né? Porque se é uma coisa completamente fora do que você estava habituado dentro da tua vida até então, é de fato um ato de coragem, né? Eu acho que... E é legal você trazer isso de uma certa forma, porque esse viver o desconforto foi uma coisa que eu acabei me acostumando muito, né? Acho que o esporte, e a gente vai entrar um pouco nisso, tem a ver com isso também. Entrei na faculdade, fiz uma faculdade... meu pai e minha mãe tinham uma filosofia muito, muito legal, que era... Nós vamos fazer de tudo para dar os melhores colégios para vocês. Legal. Mesmo que a gente não tenha condição de dar todo o entorno, né? Tipo, eu ficava puto, desculpa a expressão, mas... Por favor. Cara, eu estudava em colégios de gente com muito dinheiro. Eu sou de Guarulhos, então, tipo, em Guarulhos. Mas a galera ia viajar pra fora e eu não ia. Tipo, então...
Eu falo isso pra minha mãe até hoje. Eu falo, teve um lado bom. Ela falou, mas a minha mãe sempre olha o lado positivo. Ela fala, mas teve um lado bom. Você foi atrás pra poder construir a sua realidade um pouquinho depois. Teve um lado bom. Mas é legal que eu entrei na faculdade e eu fiz SPM, que é uma faculdade muito boa. Uhum. Na época, era, tipo, a mais consolidada dentro do segmento. E consegui criar conexões com as pessoas, com os amigos e tudo mais. E eu queria trabalhar, obviamente. Os 2 primeiros anos da SPM, eles eram de manhã, então eles acabavam atrapalhando bastante essa rotina. Mas assim que eu tive a oportunidade, eu fui trabalhar num telemarketing. De cartão de crédito. Uau. Na Faria Lima. Eu era atendente de telemarketing. E foi muito legal porque eu fui por um tempo atendente de telemarketing e um dia eu tava voltando... E eu parei de ser atendente de telemarketing porque eu vi a minha grade... E a minha grade, ela caía no dia 24 e 25 de dezembro, 31 e dia 1º. Eu falei, eu não quero isso. Uhum. Aí minha mãe falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou largar e depois eu vou arrumar um emprego. Certo. Tipo, eu não concordo com isso, né? Eu não concordo até hoje, né? E foi muito legal, porque eu fui viajar neste final de ano com os meus pais pra praia, com a família do lado do meu pai até, e uma amiga do meu pai conhecia uma mulher que trabalhava numa agência. E nós voltamos, e ela me deu carona pra voltar pra São Paulo. Quando ela me deu carona, eu falei, cara, marca uma conversa minha com essa mulher. Marca uma conversa, ela é sua amiga, eu só quero conversar. Enfim, tipo, cara, ela marcou a conversa, eu fui nessa agência, que ela nem existe mais, e eu consegui o meu primeiro estágio. Então, as coisas elas vão se moldando, elas vão acontecendo de uma maneira super legal nesse sentido. Fiquei nessa agência por um tempão, criei relações muito legais e fui trabalhando em diversas agências. Diversas não. Eu trabalhei em algumas agências mais de uma vez, porque eu saía e voltava. Deixa eu fazer algumas perguntas sobre esse momento da vida, então. Pode fazer. Então, a gente está falando aqui, é interessante que também existe a parte de você já começar a trabalhar o que hoje a gente conhece como networking, né? Então, uma das maneiras que a gente tem de conseguir também bastante coisa é justamente fazendo contatos, e isso é extremamente importante pra gente, pro resto da vida. Sim. Não à toa, trazendo uma das primeiras coisas que você falou na nossa conversa, a pessoa que hoje está com você no seu projeto de vida é da faculdade. Então, desde lá de trás, você já trabalha tudo isso. A gente tá falando que você começou com telemarketing, que acaba sendo a porta de entrada para muitos jovens no mercado de trabalho, né? Assim, acho que até hoje, cara, é uma excelente primeira experiência e já uma puta do impacto no peito, né? Porque, cara, você tem que ter uma inteligência emocional gigantesca para lidar com pessoas naquele ambiente onde você ainda tá formando o teu próprio caráter. Então, é uma coisa bem mista, eu diria, né? Uma experiência de, começar a entender hierarquia com horário, com grade de escala, e aí, coisas que você acredita, não acredita. Interessante você também já trazer essa postura mais impositiva desde de jovem, de você falar, minha escala vai cair aqui em 2 datas que eu não concordo, isso aqui não é pra mim, vou procurar outro caminho. E você vê como o destino também vai moldando as oportunidades, né? Então, de uma festa, o fato de você ter saído naquela ocasião do porquê você saiu, você encontra uma pessoa que depois virou a tua oportunidade ou a ponte da tua oportunidade de entrar na área que você de fato estava se graduando, né? Então, já foi conectando as coisas ali. E aí você começou a trabalhar em agência. Quando você fala em agência, você pode ser um pouco mais específico pra gente aqui? Por que eu te pergunto isso? Porque hoje, por exemplo, com a Blue, a gente atende muita agência de marketing digital. E aí, cara, você tem criação, você tem performance, você tem design, você tem inteligência artificial, você tem integração, trilhões de coisas. O que foi o teu primeiro contato com agência e esse universo? Eu sempre fui... Eu comecei um estágio, na verdade. Eu sempre fui do universo de agências de experiência. De criar e desenvolver experiências para marcas, para gerar essa conexão entre marcas e pessoas. Essa experiência, ela percorria algumas frentes, né? Ao longo desse tempo inteiro, é muito tempo, cara, desde eventos,
convenção, ativação, ação promocional. Passei por construção de marca, cheguei no digital, mas confesso que eu não sou um especialista, mas sempre percorri com pessoas muito especialistas nessa frente, mas sempre fui de um lado de construção de marca, de construção de categoria, de ativação e de ativação no ao vivo, né? Na experiência do consumidor de uma certa forma. Dentro da agência, eu tive uma passagem muito rápida por um viés de planejamento e fui para a área de negócios, né? De relacionamento com o cliente, de uma certa forma, de construir base, de construir carteira. E eu sempre fui isso, né? Sempre fui uma pessoa de negócios, sempre passei por esse lado de negócios. Eu tive um hiato profissional, né, que foi super importante na minha vida, um dos momentos mais importantes, que foi na pandemia. Mas eu sempre fui uma pessoa de relacionamento com o cliente. O que foi muito legal dessa trajetória, e que eu sou apaixonado por comunicação, assim, tipo, eu acho que uma marca, quando ela tem um propósito genuíno, e eu não tô nem questionando o propósito, né, porque cada marca tem o seu propósito. Mas quando ele é verdadeiro, quando ela tem audácia, quando ela tem vontade de conversar com as pessoas, quando ela não se torna um produto pasteurizado, ela marca a vida das pessoas, né? Ela marca a relação das pessoas. A gente vive e respira a marca. Isso é antigo, mas é muito atual. A gente vive e respira a marca. A gente quer que as marcas hoje tenham um outro posicionamento comparado com o que tinham no começo dos anos 2000. Mas a gente ainda quer marcas que representem o nosso posicionamento, a nossa filosofia. As marcas mudaram porque as pessoas mudaram. Mas a marca continua tendo uma missão, ela continua tendo um objetivo, ela continua tendo uma relevância importante na vida e na cultura das pessoas. Hoje, para mim, era a TV Globo, para o meu filho é Netflix e Disney Plus e Amazon. Mas para ele, essas marcas têm que ter algum papel, tem que ter alguma relevância, tem que ter alguma conexão. Então, eu sempre fui desse universo. E sempre pude me conectar com clientes e marcas muito legais, né? Putz, eu trabalhei com Mastercard, em projetos incríveis, assim, e foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de crescer muito rápido, né, na minha carreira. Porque eu sempre trabalhei com pessoas que olharam para mim com o viés de me dar oportunidade. Se você tivesse que hoje, salvo por exemplo, exceções. Detalhar o porquê que você acredita, alguns fatores que você possa compartilhar conosco, fora de você trabalhar com pessoas que enxergavam esse potencial dentro de você, eu acho que a gente tem dois fatores aqui. Você também demonstrar isso e as pessoas terem aquele olhar clínico para saber e reconhecer aquilo que você estava demonstrando. Mas você pode elencar mais fatores do porquê que você considera que você teve essa ascensão, por exemplo? E eu acho isso legal, porque pra galera que tá assistindo a gente, muitas vezes eles podem se conectar com você ou entender que determinados fatores para eles, hoje, podem ser uma coisa que pode mudar a vida dele. Consigo. Eu acho que é uma união de fatores, né? Eu nunca tive problema em trabalhar muito. E o trabalhar muito não é, tipo, trabalhar por trabalhar, né? De me jogar nesse trabalho, de me lançar para esse trabalho. E de querer viver aquilo de uma maneira profunda, né? Eu lembro que quando eu entrei nesse primeiro estágio, eu ainda morava em Guarulhos. Esse estágio, ele era na Berrini, perto do Shopping D&D, e eu andava de ônibus e metrô e trem e tudo mais. E lotação, porque eu ainda ia pra faculdade e tudo mais. Conforme o meu desempenho ia melhorando e os donos da agência percebiam isso, eles também eram ousados o suficiente para falar: cara, você precisa atender cliente, você precisa ter um carro. Eu falo: eu não vou ter um carro, então a gente aluga um carro e fica com você o carro. Falei: então tá bom, né? Eu cheguei na minha casa de carro um dia,
A minha mãe falou, que é isso? Eu falei, mãe, os caras alugaram um carro. Imagina, eu tinha, sei lá, 20 anos, né? Tipo, eu falei, eles alugaram um carro pra mim. Ela, como assim? Né? Advogada, tipo, imagina, né? Eu falei, alugaram. Falaram que é pra eu andar de carro, porque eu não podia, tipo, ir de ônibus pra cliente, visitar cliente. Eles achavam um absurdo, então eles alugaram o carro. Ela falou, e você? Eu falei, eu aceitei, ué. Tipo, vou ficar sem o carro? Então, eu acho que tem o fato, sim, de eu ser apaixonado por aquilo e demonstrar isso e criar conexões reais com clientes. Cara, isso é um fato muito legal, assim. Eu tive uma cliente nessa época, né? E isso faz, cara, sei lá, foi acho que 2000 mesmo. Tipo, 25 anos. Cara, eu mandei uma mensagem pra essa cliente, tipo, semana retrasada. Porque eu descobri que ela tá dentro do universo esportivo, não sei o que, não sei o que lá. E a gente ainda tá, de uma certa maneira, conectado. Então, essa conexão, essa paixão... E eu sempre tive conexão com os meus clientes por trabalho. Eu nunca fui o cara do happy hour, do não sei o que. Eu fui da entrega. E isso era bom pros dois lados, pros meus clientes e pro lugar que eu trabalhava. Então, eu acho que essa paixão e esse trabalhar com afinco... Eu não falo sobre quantidade de horas, tá? Eu tô falando sobre afinco. Se você vai trabalhar por 1 hora e trabalhar com afinco, você vai performar melhor do que uma pessoa que vai trabalhar por 1 hora sem afinco nenhum. Eu acho que me ajudaram a ter sorte. E a ter esse olhar de sorte pro crescimento, né? Dentro disso, eu nunca hesitei em tomar alguns riscos na minha carreira, né? Que tipo de riscos? Quando eu falo que eu fui uma pessoa que passei por poucas agências mais de uma vez, é porque eu saí desse primeiro trabalho e fui para uma agência que chamava Mix. Aí eu saí dessa Mix e fui morar em Curitiba por 2 anos. Quando eu voltei, porque eu queria viver em Curitiba, qualidade de vida, eu tinha uma namorada na época, vamos viver em Curitiba, vamos viver a qualidade de vida. Fui pra lá. Tipo, cara, eu tinha 23 anos. E fui morar, tipo, em Curitiba, etc. Eu fiquei 1 ano em Curitiba e eu não aguentava mais. E aí eu mandei uma mensagem para um cara que trabalhava nessa agência e que tinha virado diretor-geral dessa agência. Eu falei, Célio, não aguento mais. Eu vou voltar para São Paulo. Se você tiver algum lugar para me indicar, indica. Ele falou, cara, volta para cá. Você consegue chegar em quantas semanas? E eu voltei. Então, os movimentos, eles aconteceram de uma maneira porque eu também acreditava nos passos que eu estava dando. Alguns foram mais certos, outros foram mais difíceis. Porque nada é uma linha reta. Com toda certeza. Essa ilusão da internet. De que o mal não é a internet. A internet, eu falo pro meu filho, a internet é incrível. O problema são as pessoas. A única diferença é que agora elas têm a internet pra ter os seus problemas. E você, numa narrativa excelente de bom comunicador, é o como as coisas são comunicadas, né? Total. Então, se você vende uma história onde tudo é lindo o tempo todo, naturalmente as pessoas acreditam que aquilo é o padrão natural da vida. E não é. E não é. E é importante até deixar isso claro, não só para as pessoas daqui, mas... Cara, eu tenho 2 filhos. Se eles acharem que é tudo lindo, eles vão se frustrar em pouco tempo. Sim. Né? E voltei, vim para São Paulo, construí a minha carreira, fui desenvolvendo, fui fazendo movimentos importantes e criando laços importantes nessas movimentações de uma agência para outra. E isso me deu a liberdade e eu fui amadurecendo com o tempo. Né? E esse amadurecimento... Como eu crescia muito rápido, né? Muito rápido para a minha época, para a minha atribuição. Eu sempre tive, né? Óbvio, tem outras pessoas que cresceram também tão rápido e muita gente que eu vi que prosperava, assim. Isso é muito legal, assim. Foi uma época de muita abundância no nosso mercado de comunicação. Dentro desse movimento todo, eu pude perceber que
algumas coisas foram fundamentais para mim. Pessoas muito boas, né? Então eu fui tendo cargo de liderança com o passar do tempo muito rápido e comecei a liderar estruturas, operações. Então, você ter pessoas muito boas junto com você e essas pessoas terem autonomia para poder desenvolver o seu papel e serem felizes, cara, para mim é 90% daquilo que você se propõe a fazer. E aí você tá falando sobre uma coisa que é extremamente difícil de fazer. É interessante que você fala com uma naturalidade muito grande, mas a gente tem as duas vertentes também, né? Você ter tido líderes bons, que eram boas referências para você, o qual você conseguia pegar coisas boas. Tenho certeza que nem todos foram 100% bons, né? Porque a gente também pega um ou outro que ensinam muito pra gente do que você eventualmente não precisa ser ou não quer ser. Ao passo que você, quando ocupa aquela cadeira, se torna o responsável por fazer isso adiante. E é muito legal isso, porque tem um ponto que para mim é fundamental dessa parte de liderança, assim. Eu trabalhei num universo de agência que é um universo muito... Foi um universo muito duro durante muito tempo, né? Uhum. Não é novidade para ninguém o quanto as pessoas falam da jornada de agência, da forma com que as pessoas eram tratadas e tudo mais, né? Mas eu tive sorte de ter chefes duros, chefes homens e mulheres. Uhum. E ao mesmo tempo incríveis. Tive 2, 3 que foram pessoas muito ruins. Uhum. Pra mim, obviamente, né? Mas que também contribuíram de uma certa forma. E aí veio todo esse processo, tive um crescimento muito legal, trabalhei com pessoas muito legais, marcas muito legais, veio a pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu queria mudar. Então você já estava bastante tempo atuando dentro do mercado de comunicação. Você falou um pouco mais cedo que foi um período importante da tua vida, que foi um hiato profissional, certo? O período de comunicação ele foi um período grande. Ele ainda é, porque depois eu voltei para o universo de agência. Uhum. Mas eu tinha uma inquietude de querer viver alguma coisa nova. Certo. Porque se eu tô desde os anos 2000, mais ou menos, 2000, 2001, 2002, em agência, até 2020, são 20 anos, né, cara? Sim. É muito tempo. Óbvio que não era 20 anos sempre vivendo processos importantes de mudança. Uhum. Mas eu queria mudar. E no começo de 2020, eu pedi para sair da agência que eu tava na época, falei com os sócios, que é um cara também que eu admiro bastante. Falei, cara, eu quero mudar. Quero viver alguma coisa nova, não sei o quê, eu quero ir para startup. 2019, 20, tava uma febre gigante de startup. E comecei a falar com algumas startups. Ele falou, tá, mas... Eu falei, cara, eu te dou o tempo que você precisar. Porque eu não tenho nada. Me fala até quando você quer que eu fique aqui, que eu vou ficar aqui. Tipo... Em paralelo, você vai buscando também startups que você vai fazendo as coisas. identifique. Fiz todo esse processo, veio a pandemia. Tipo, na pandemia teve o lockdown. E eu tava falando com muita instituição financeira. Cara, vou fazer um parênteses, Não, tá? fique à vontade, que isso? Eu tive a oportunidade de ouro e eu fui péssimo. E esse cara, vou falar o nome dele, o Feof, que me deu essa oportunidade. Eu falei, eu quero ir pra startup. Eu falei, tá bom. Ele falou, vou te colocar em contato pra você conversar e fazer uma call com uma pessoa. Eu falei, beleza. E eu sempre tive uma facilidade de conversar com as pessoas, né? Cara, ele marcou uma reunião pra eu falar com o Davi Velez, do Nubank. Uhum. Foi uma das piores conversas que eu já tive na minha vida. Porque eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso. E isso me deu uma lição muito grande, né? De tudo a gente tem que extrair alguma lição. Não tô aqui pra ser papa de nada, mas assim... E foi muito... Porque eu não tinha clareza do que eu queria naquela conversa. E quando você conversa com um cara que tem um track record muito grande, tem uma objetividade muito grande, cara, tá construindo o maior banco do mundo, quase, né? Não dá pra você vacilar.
Eu acho que se tem um aprendizado E eu fiz a conversa, tipo, a gente fez uma conversa, foi muito legal, ele foi extremamente simpático, mas pra mim eu falo, cara, vacilei. Podia ter sido completamente diferente, Uhum. né? Nunca vou esquecer isso. E agradeço por isso até, de uma certa forma, porque eu acho que isso me trouxe também muito mais clareza para eu me preparar para as conversas importantes que eu quero ter. Você já sabia que você ia falar com esse Eu cara? já sabia. Você teve eu já tempo de sabia. preparação, mas já o nervosismo sabia. ainda assim foi algo que consumiu me você. Consumiu. E eu não era novo. Foi tipo, cara, 2020, né? Eu tinha 40 anos já. Mas é interessante você fazer essa autorreflexão da forma como você fez agora. Porque eu não sei se, assim, talvez você tenha tomado um tempo também pra chegar nessa conclusão. Né? Pra engolir tudo aquilo. Que na hora foi só, puta, que bosta, que conversa de bosta, mas enfim. Mas ela foi fundamental, cara. E eu acho que isso... Eu acho que os tropeços te ajudam. Sim, sim, 100% das vezes. E eu acho que muitas vezes eles te ajudam mais do que os sucessos. Tá? Pra crescer, né? O sucesso é importante, cara, todo mundo quer ter sucesso, eu quero ter sucesso, eu quero que a minha esposa tenha, os meus filhos tenham, os meus amigos tenham, todo mundo tem. Mas a queda te dá mais resiliência e força. Sim. Acho que isso é importante. Nesse meio do caminho, tipo, eu fui para uma startup de telemedicina chamada Conexa Saúde. Uhum. E aí que eu falo que o ambiente transforma as pessoas. Posso te perguntar o porquê você foi pra esse lugar? Teve alguma coisa que te conectou? Pode. Porque você é um cara que já deu pra perceber que você tem a sua objetividade, pra você fazer parte de um lugar, você precisa se pertencer ali. Eu queria ir para uma startup de qualquer jeito. Certo. Né? Eu queria viver a fúria de uma startup. Perfeito. Porque é um crescimento desenfreado, é um crescimento louco, não tem processo, como que você... É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, como que você convive dentro daquilo. Aham. Né? E o próprio Feoff que me indicou para essa Paula, porque ele percebeu que era genuíno o meu objetivo de mudança. Certo. Não é que eu tava deixando, tipo, a bullet porque eu... cansei de... Sim. Eu queria mudar, né? E... nessa dinâmica toda, ele me apresentou para Paula. E a Paula, eu fiz um processo de seleção. E a Conexa Saúde era uma startup de telemedicina. Uhum. Na pandemia. Então eu cheguei e tinha 50 pessoas. Eu fiquei 1 ano só. Eu saí, tinha, sei lá, 500, 400, 300 pessoas. Tipo, era uma coisa muito, 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 muito grande. E aí é um pouco sobre o olhar de ousadia. Eu sempre fui uma pessoa de comunicação. Certo. E quando eu conversei com a Paula, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei, ela falou, cara, eu tenho uma vaga para a área de implementação. Eu falei, tá. Ela falou, cara, eu preciso de uma pessoa que saiba fazer projetos complexos. Eu falei, isso eu sei fazer. Se você já tinha lidado com um monte de marca até então, eu falei, isso eu sei fazer. Eu falei, mas o que é esse projeto complexo? Ela falou, a gente implementa tecnologia em hospital. Eu falei, olha, Paulo, eu não entendo de tecnologia. E nunca trabalhei com hospital. Mas projeto complexo, eu tenho certeza absoluta que eu sei fazer. Aí eu conversei com o CEO lá, né? Que também é um cara muito legal. E entrei na dinâmica. Não sei se eu entrei porque era pandemia e tava todo mundo desesperado pra ter gente trabalhando ou por uma série de sortes. Uhum. Mas, cara, foi incrível. Foi o ano mais incrível que eu vivi na minha vida. E a Paula, eu falo isso pra ela com uma certa frequência. Foi a melhor chefe que eu tive na minha história. Que legal. Da vida. Na história, cara. Não teve pessoa melhor assim. Por quê? Porque ela me ensinou, como eu vim de um ambiente que ele era muito hostil, o ambiente de agência era um ambiente hostil, eu entendia que a hostilidade era a forma de se relacionar com as pessoas. Tá? E eu fui para um lugar onde o crescimento era hostil, porque era tudo muito rápido, mas a gestão era de uma polidez, de uma educação, de um cuidado incomum.
E eu aprendi em 1 ano o que eu não aprendi em 20, que era, cara, dá pra você ser muito gentil com as pessoas, cobrando elas de uma maneira muito intensa e tendo os resultados que você precisa. E é perceptível essa mudança quando eu convivi com pessoas pré-conexa no pós-conexa. Elas falavam, cara, o que aconteceu com você? Eu falei, cara, eu tive o maior MBA de relacionamento com as pessoas em 1 ano de trabalho. E eu lidava com um conselho, né? Tipo, fiz algumas apresentações para o conselho da Conexa, que, cara, eram médicos pós-doc, super inteligentes, super educados, tipo, investidores, tipo, de fundo de investimentos muito legais e pessoas muito gentis. Isso também tem conexão com a etapa, vou chegar lá. Perfeito. Teve esse hiato, tipo, que foi... O meu hiato foi a Conexa. E ele foi a coisa mais transformadora. Em dezembro de 2020, uma agência que eu já tinha trabalhado falou, olha, o CEO daqui vai sair, você quer essa cadeira? É agora. E eu nunca tinha tido uma cadeira de CEO. Tive de chefe de áreas, de chefe de departamentos, mas nunca tive de CEO. Eu falei, cara, acho que eu preciso viver essa experiência, né? O que é isso? Aprender com isso, né? E eu fiquei na AKM de dezembro de 20 até dia 31 de abril de 2025, né? E também foi um aprendizado muito legal, porque eu pude carregar o aprendizado da Conexa, o aprendizado histórico técnico, para essa nova estrutura. Isso também aconteceu porque o Célio, que é um cara que eu tenho uma jornada muito longa com ele, passamos por alguns lugares, foi o cara que eu estava em Curitiba, liguei para ele para vir trabalhar. Então, essas relações, elas sempre foram muito importantes. E ele é um cara que eu admiro bastante também. E o ano passado, aí chegando na etapa, em paralelo a tudo isso, eu criei mudanças muito importantes na minha vida. Depois que eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Manuela que tem 15 e o Felipe que tem 6. Depois que a Lela nasceu, eu comecei a praticar esportes, né? Então eu não sou um atleta que fala, puta, eu corro desde os 8 anos de idade. Não. Eu comecei depois dos 30, 32. Eu comecei com 30, fica tranquilo. E tô com 31. Então, quando você tiver 45, você vai ver que, tipo, não muda a tua vida, cara. E essa mudança, ela provocou uma série de mudanças, né? Porque quando você entra num esporte, eu nunca fui de esporte coletivo, eu odeio jogar bola, tipo, tem eu não gosto de futebol, né? E eu sou daqueles, por exemplo, eu tava no condomínio onde eu moro, tava com meu filho ontem, e aí uns moleques falaram, tio, você viu quem tá ali no campo? Eu falei, não, o Lucas alguma coisa do São Paulo. O Lucas não sei o que lá, você sabe o nome? Lucas Moura. Esse aí, Lucas Moura. Cara, o Lucas Moura, não sei o que. Eles nem falaram que era do São Paulo. O Lucas Moura tá no campo. Quem é o Lucas Moura, gente? Ele, cara, tio... E eu tava com uma bola do São Paulo, porque meu filho diz aos 6 anos que é São Paulino. Isso porque eu era corintiano e ele me perguntou pra quem eu torço. Eu falei, o filho tem bom gosto. Eu falei, torce pra quem você quiser, Felipe. Eu não gosto de futebol. Entendeu? Então ele, a minha filha e a minha esposa são São Paulinos. E aí eu, tipo, nossa, tipo, Lucas Moura de São Paulo, que legal, né? Tipo, aí o cara passou, eu falei, oi, tudo bem, tipo, e a galera querendo tirar foto, eu falei, cara, eu não quero tirar foto, nem sei quem é, tipo, se for ele ou qualquer outra pessoa, pra mim não vai mudar. Acho que ele deve se sentir até aliviado quando aparece alguém que não tá interessado em quem ele é, né? Porque pelo que eu vi, o cara parece que ele é, tipo, pica do que ele faz. E eu nunca fui de esporte coletivo. E eu fui descobrindo na bike, na mountain bike, na corrida de aventura, um gosto muito grande por 2 coisas. Pelo esporte e por melhorar a minha performance. Certo. Eu não sou um atleta top 30, top 100, mas eu sou uma pessoa que sempre me desafiei. Então, pra mim, o Edu de 45,
ele é muito melhor do que o Edu de 25. Uhum. E dentro disso, esse olhar transformador do esporte, quando você entra e se insere no esporte, obrigatoriamente, se você quer desempenhar um papel melhor, você precisa mudar algumas coisas. E eu era uma pessoa que bebia muito. Tipo, eu era uma pessoa que, cara, bebia bastante e com bastante frequência. Me alimentava errado. Tipo, eu sou geração anos 90, entendeu? Tipo, eu faço parte disso. E eu consegui criar mudanças importantes e relevantes. E uma mudança que, de fato, mudou o meu comportamento foi a redução extrema do álcool na minha vida. Por que eu digo redução e não o abandono? Cara, não vou mentir, eu devo beber, tipo, sei lá, 3 vezes no ano. Uhum. Né? E cada vez menos. Porque começou a perder a relevância no meu cotidiano. A Verônica já é uma pessoa que bebe muito pouco também, então a casa também bebe muito pouco. E nesse processo de transformação, da entrada do esporte, das mudanças dos hábitos alimentares, perdi muito peso, minha biodinâmica mudou, a busca por desafios e mais desafios, né? Eu fui pra corrida de aventura, fiz prova de mountain bike, aí comecei a treinar caiaque, tem tipo foto minha com a Verônica com a Manuela no meio do caiaque na represa, tem foto minha com, tipo, andando de bike, puxando uma cadeirinha pra Manuela, tipo, ficar lendo gibi umas cadeirinhas meio arredondadas, não cadeirinha. Então, toda essa mudança, ela foi criando um reset de pensamento de algumas coisas. Novo lifestyle mesmo, né? Eu acho que isso foi super importante. E nisso, o ano passado, no começo do ano passado, eu falei para um casal de amigos meus que moram nos Estados Unidos, que é a Lila e o Rô. A Lila foi minha amiga de faculdade, tipo, eu sou padrinho do filho dela, ela é madrinha do meu filho e tudo mais. E pra Verônica eu falei, eu quero criar uma marca de cerveja artesanal que represente o atleta. Não é uma questão sobre ser sem álcool apenas. Porque ser sem álcool, tem cerveja mainstream que faz esse papel. Sim. Mas que ela tenha um propósito, que ela tenha uma conexão genuína. Eu não quero ser motorista da rodada das pessoas. Não estou diminuindo esse papel de motorista da rodada, ele é fundamental para a vida das pessoas. Sim. Mas não é sobre isso. É sobre, eu quero tomar uma cerveja na sexta-feira e fazer meu longo no sábado, sem ter a preocupação que o álcool vai atrapalhar meu desempenho. Eu quero poder mostrar para as pessoas, nós queremos, né, mostrar para as pessoas que você consegue celebrar a sua vida com menos álcool. E que ela não perde a graça, ela não perde o interesse, ela continua sendo algo incrível. Mas eu vejo que isso, ele é todo um processo de transformação que você viveu e que hoje, por meio da sua marca, você também busca trazer isso para a vida das pessoas, né? Da seguinte maneira, quando você faz esporte e você acabou de falar que você é um cara que se desafia, esse se desafiar, essa celebração, e a gente usou bastante essa palavra antes de começarmos a gravar, essa celebração do você se desafiar e você sentir que você está vencendo a si mesmo, ela é prazerosa. E isso faz você buscar, dentro de uma mudança de lifestyle, outros hábitos que você consiga sentir mais a sua essência e mais a sua verdade. Então eu vejo que você transpôs isso completamente para o que é a criação da Etap, né? Eu acho que ela tangibiliza isso, né? Em termos de produto. E uma coisa que a gente fala, que eu acho que é super importante, o universo de saúde, wellness, né? Não saúde, doença, saúde. De wellness, de bem-estar. Bem-estar como um todo. Ele vem evoluindo muito, né? E é claro que tem uma geração que entendeu que isso é fundamental. E não dá pra dizer, todo mundo, obviamente,
não traz mais, mas não dá pra dizer que a pandemia não teve um papel fundamental nessa dinâmica. Cara, a gente viveu trancado, Sim. né? Com a morte batendo na porta, né? As pessoas saíram e aí elas falaram, cara, eu quero viver a vida. Sim. Óbvio, tem o celular, tem a internet, tem a desgraça, a parte ruim da internet. Sim. Tem. E que essa desgraça existia mesmo antes da internet existir. Eu sou um cara sempre muito otimista, né? A gente vive um mundo melhor do que a gente vivia nos anos 30. Porque as pessoas morrem mais velhas, as pessoas têm mais uma vida qualidade melhor, de vida, têm mais né? qualidade de vida. Não dá pra dizer que não. Sim. Mas tem outros desafios. E nessa dinâmica, né? É óbvio que tem uma geração que tá olhando pra saúde de uma maneira melhor. De uma maneira mais verdadeira. E colocando isso no seu hábito, o cuidar da saúde, né? Para não ter que cuidar de uma doença, você cuida da saúde. Essa é a lógica. Fazer parte desse contexto é fundamental para a Etap. A gente não é um repositor, a gente é uma marca de celebração. Mas quando você permite que a pessoa celebre e que ela viva a vida de uma maneira plena e você enaltece aquilo que ela escolheu como dinâmica, que é o esporte, você não deixa de ser uma marca de wellness. Sim. Você não precisa ter proteína dentro da cerveja para a pessoa viver melhor. Sim. Né? E tem, eu acho que um ponto que é fundamental, que a gente percebeu, dentro de todo um processo óbvio, né? Tem muito instinto, tem muita vontade, tem muito desejo, mas teve um plano de negócio por trás de tudo isso, né? E uma coisa que a gente percebeu e que a gente mapeou é que não existia até então uma marca de celebração do esporte. O que eu quero dizer com isso? Você tem as marcas mainstream, Heineken, Corona e tudo mais, que patrocinam eventos esportivos, né? Tipo, vão lá, Fórmula 1, Olimpíadas e tudo mais, mas elas não se tornam detentoras da celebração do esporte. Porque elas não podem. Porque 98% do negócio delas é a base de álcool. É isso que eu ia falar. Né? Então, ela não pode virar e falar, cara... Inclusive, se eu fosse falar sobre o mais perto disso e só na celebração, mas que ainda contém álcool, você falou muito bem de Fórmula 1, por exemplo, é justamente estourar o champanhe e molhar os outros. E molhar os outros. Mas essa celebrar de você chegar na sua casa e falar, cara, meu treino foi ótimo, vou tomar alguma coisa. Ou, cara, vou me preparar para o meu treino de amanhã. E eu falo do treino, seja ele qual for, tá? Se você é um jogador de beach tênis, se você é um jogador de tênis, se você é um corredor, um triatleta amador. E importante também sobre isso. Nós não somos, por não sermos um produto suplementar, não somos um suplemento, nós não somos um produto de performance. Então eu não sou só a marca do Ironman. Eu sou a marca da pessoa que está correndo 5 km. Isso é a marca do esporte, né? Porque a pessoa que vai fazer 5 km, às vezes, o primeiro 5K dessa pessoa é mais importante do que a 10ª meia maratona de uma pessoa. Porque essa pessoa de 5 km tá abdicando de muito mais coisas, tá mudando muito mais o estilo de vida dela. É o grande milestone da vida dela, né? É a grande mudança. Então, como que a gente acompanha isso, né? E por ser essa marca de celebração, não tem uma marca de celebração esportiva. Você tem, por exemplo, uma marca de roupa, uma marca de tênis, a sua marca de roupa, a sua marca de tênis, a sua marca de relógio. Tipo, mas você não tem uma marca de celebração. E muito por isso, talvez por isso, quando a gente lançou a nossa marca, cara, a aceitação foi muito legal. De duas frentes, e que nos surpreendeu bastante. Do consumidor, né? Que é a frente, óbvio, mais importante dessa conversa. É a validação de que o seu produto, de fato, vai ser aceito e consumido. Do produto, né? A gente lançou com uma expectativa de líquido, de entender se o líquido era bom, que foi um dos cuidados mais importantes que a gente teve. Mas também
da validação do mercado esportivo. Aham. A gente é chamado para estar num universo de provas que a gente não consegue nem administrar, como cerveja dos locais, né? A gente, de setembro do ano passado até agora, de setembro do ano passado até dezembro do ano passado, que foi quando a gente fechou o nosso calendário, a gente estava em 40 provas em 2025. Cara, esse número deve ir para 60 provas em um ano. Porque as pessoas vão nos convidando, porque existe uma necessidade de ter uma marca que celebre com as pessoas. Deixa eu só interromper para a gente trazer alguns questionamentos que eu acho super interessantes até a gente falar sobre isso. A gente está falando aqui que dentro de um período profissional você estava trabalhando dentro de uma agência como uma cadeira de CEO, que foi uma coisa que provavelmente para você te trouxe experiências gigantescas. Muito legal. Então você passou a ser de fato o cara que basicamente cuidava de toda a operação, garantia que os grandes objetivos da companhia fossem atingidos anos a anos, e não só isso, pessoas, carreiras, enfim, tudo aquilo que um diretor executivo precisa proporcionar para que um negócio continue existindo. Então, é uma cadeira extremamente importante. Acredito que dali você tirou grandes conhecimentos, mas aonde que chega a virada de chave para a ETAP? Então, a gente está falando que você permaneceu nessa cadeira de CEO, pelo que eu entendi, por volta de 3 anos, certo? 3 a 4 anos. 4 anos e alguns meses. 4 anos e alguns meses. Mas, desde aquele momento de pandemia, pós-pandemia, nascimento da sua filha há 15 anos, você vinha trazendo dentro de você uma mudança comportamental muito grande de talvez se conectar com o mercado com alguma coisa que você pudesse chamar de sua e 2 ligado ao teu propósito de vida. Então, aonde que chega um momento que você olha para uma cadeira de CEO, que é hoje, por exemplo, se a gente for falar com muitas pessoas do mercado, é onde a pessoa quer sentar. Então, você abdica de um lugar como esse, que é o objetivo de bastante gente, para poder empreender e ter a tua própria marca. Então, eu gostaria muito que você contasse mais dessa experiência de cheguei no momento. Eu acho que tem algumas coisas que envolvem essa escolha, tá? Eu acho que o primeiro grande ponto, que é um pouco do que eu falei até no começo, lá atrás, é do tomar riscos e não ter medo de tomar riscos. Perfeito. Né? Tomar riscos e não ter medo de tomar riscos não quer dizer ser inconsequente, tá? São coisas completamente diferentes uma da outra. Mas é importante deixar claro, né? Tipo, eu acho que não custa. Tomar riscos é acreditar que aquilo que você está fazendo, ele vai gerar algum resultado, né? Ele vai ter uma entrega e ele vai ter um resultado. Então isso eu acho que é a primeira coisa. Perfeito. Você olhar para o seu projeto e falar, cara, eu acredito nele. Eu estive de setembro até meio de dezembro com o produto em teste para poder falar para os sócios da empresa que eu falei em janeiro, que eu ia arriscar. É pouco tempo, mas foi tempo suficiente para a gente ver que o produto valia a pena o teste. Certo. Então, acho que isso é a primeira coisa desse movimento, né? De aceitar o risco e tomar este risco e tomar esta decisão. Acho que você tem que estar amparado por pessoas muito boas junto com você. Se pudesse fazer uma segunda escolha. A Veia, a Lilo, o Rô, o Giga, que foi um cara que veio da Conexa para investir na ETAP, então é um cara que é incrível, o França que veio com ele. As pessoas ao redor, que são muito boas, te dão uma segurança de que, não que vai ser fácil, mas que você está com pessoas muito boas ao seu lado para ultrapassar as barreiras necessárias. Então acho que esse é um segundo ponto. Escolher com quem você vai percorrer isso. Perfeito. Né? Porque não é fácil. E você não consegue fazer tudo sozinho. Você precisa de complementos. Cara, você não consegue fazer tipo 1/5. Porque você tem algumas habilidades. Exato. Mas tem gente muito melhor que você em várias outras. Eu nunca faria uma embalagem como essa. E ela é linda. Mas eu não faria. Entendeu?
Tipo, eu acho que é esse olhar. A estratégia de posicionamento que a Lili e o Rô construíram, a estratégia de design que a V construiu, as conexões que o Giga tá gerando. Eu não conseguiria. Eu tenho convicção de que eu não conseguiria sem eles isso. Então, nesse processo e nessa dinâmica toda, a escolha de pessoas que vão estar com você nessa dinâmica, ela é fundamental. E eu acho que tem uma coisa que também faz a grande diferença, que é a aventura da questão. Você aceitar que vai ter uma aventura. E aceitar que ela pode dar certo ou pode dar errado. Ninguém mais do que eu é apaixonado pela etapa. Mas eu tenho a consciência que pode ser um estouro ou pode não ser um estouro. Mas se eu não fosse, ela não seria um estouro. Ela só não seria um estouro. Então eu não daria a chance de dar certo. Porque eu acho que tem uma questão que o nosso universo atual, multitarefa, multitela, fez com que a gente tivesse uma visão deturpada de que a gente consegue fazer muitas coisas. Sim. Não consegue, cara. Não consegue. Então eu não conseguiria estar 100% entregue ao desenvolvimento da etapa se eu estivesse em outro lugar. Ou, se eu estivesse 100% entregue ao universo da etapa estando em outro lugar, eu estaria sendo injusto com esse outro lugar, porque eu não estaria focando nesse outro lugar. E a cadeira que você tem, ela demanda uma energia sua, cara, que não dá pra competir com outra. Sim. Você é sócio, dono disso. Você sabe a energia que isso te demanda. Então, se você quer empreender de uma certa forma, né? E empreender é uma dinâmica, uma linguagem muito cruel para as pessoas hoje. Porque as pessoas se sentem na obrigação de fazer sucesso e um IPO em 1 ano e meio. 6 anos. Né? Porque tudo virou muito rápido, Sim. um crescimento muito rápido. Então você lê sobre crescimento de uma maneira... Cara, fulano cresceu em tanto tempo, fez a empresa em tanto tempo, saiu da garagem e virou bilionário. Tipo, as histórias, tipo o Facebook da vida. Mas, cara, empreender tem outras entregas. É o quanto você está disposto a aprender coisas novas, por exemplo. Sim. Cara, eu aprendo com a etapa em 1 semana o que eu não aprendia num negócio que eu fazia há muito tempo em meses. Porque você obrigatoriamente se coloca numa dinâmica de extremo desconforto. Que eu acho que isso está relacionado com o universo esportivo, isso está relacionado com as provas que você se dispõe a fazer, com o que você está se dispondo a fazer para colocar você melhor e não necessariamente mais confortável do que antes. Né? Mais confortável não é melhor. Mais confortável é mais confortável. Sim. Essa tomada de risco, essa conscientização de que você vai aprender de uma maneira constante. Você está alicerçado por pessoas que acreditam no mesmo negócio que você e que te endossam para tomar essa decisão, te dá coragem. Mas é um salto de fé no escuro. Ele não vai deixar de ser um salto de fé no escuro, né? E se você tiver a consciência de que, cara, eu vou tentar até o fim, se der errado eu volto, você também se sente confortável. E quando eu falo eu volto, não é eu volto para onde eu estava. Cara, eu vou trabalhar com outra coisa, porque você cria novas conexões. Você está conectado com outras pessoas, com outro universo, com outras marcas, com outras empresas, com outras indústrias. Eu não te conheceria se eu não tivesse saído e criado a etapa, né? Então, como que a gente aproveita disso? Numa jornada de aventura, né? É meio romântico falar, mas, cara, a aventura,
ela não é romântica. Se você pensar nos nossos heróis da infância, nos meus heróis da infância, que viviam aventuras, cara, o que eles mais tinham era um sobe e desce Exato. de emoções. Como que a gente tá nesse momento? Como que a gente cria esse momento, entendeu? Então eu acho que... É interessante o que você está trazendo, porque você traz de uma maneira que é a realidade. E que eu enxergo que a todo instante você busca trazer essa realidade. Por isso que eu falei lá no começo, para a gente contextualizar todo momento a persona do Edu, porque é sobre isso. A gente está falando sobre uma jornada que hoje você está com uma marca há menos de um ano, você já está presente até então com um calendário fechado de 40 que viraram 60 provas e sabe-se lá se não vai virar mais, o que significa que tudo aquilo que você deu o salto de fé no escuro possivelmente está te trazendo aquele reconhecimento planejado e que, inclusive, eu quero explorar um pouco mais essa fase ainda pré de, por exemplo, como que você chegou que o produto que vocês gostariam de criar seria uma cerveja, uma marca voltada para celebração, mas que o produto final seria essa cerveja, é porque, de repente, você gosta ou, enfim... Como que foi toda essa criação, essa concepção da coisa, sabe? Que vem com os altos e baixos e que... Essa é a jornada real do empreendedor. Não tem aquele cara que vai acertar o tempo todo, né? Isso é muito legal. A Lila e o Rô são mestres cervejeiros, né? São sommeliers de cerveja, não mestres cervejeiros. São sommeliers de cerveja. E eu sempre fui uma pessoa que adorei receber as pessoas na minha casa. Nunca fui da balada. Tipo, balada... Fora... fase 19, 20 anos, né? Sim, sim. Mas nunca fui um cara da balada. Mas sempre fui de churrasco, encontros. E a cerveja sempre foi o que mais conectava com esse momento. Então eu gostava de tomar cerveja, sempre gostei de tomar cerveja. Não sou um mestre cervejeiro, mas eu sempre gostei de tomar cerveja. Não sou um sommelier de cerveja, eles são. Lua de mel, viajando pelas indústrias de cervejas da Alemanha, Irlanda, essas coisas. Então, sempre teve uma paixão. E nasceu de um cansaço de estar em happy hours, ou bebendo água com gás, porque eu sou a pessoa da água com gás, ou bebendo Heineken Zero. Não que a Heineken Zero não faça o papel dela. Mas ela não me representava e eu, tipo, queria outros estilos, outros sabores. Por isso que quando a gente não lançou um sabor só, um estilo só, perdão. Um estilo só, a gente lançou 4 estilos que fazem 4 entregas diferentes. E é muito legal, porque quando você tá nos eventos, você vê que as pessoas... Cada um tem um gosto, cada um tem uma percepção. Sim. Então tem gente que adora Golden, tem gente que adora a Session IPA, tem gente que adora a nossa Catarina Sour, ou a Dry Stout. Então a gente lançou para provocar experimentações e para trabalhar com o sensorial. Então nasceu dessa vontade, né? E nasceu da vontade de falar sobre celebração. E nada mais no universo brasileiro sobre celebração do que um encontro e cerveja. Não tem. Né? Ela é sobre isso. E quando eu falo de celebrar, cara, não é, nossa, virei presidente. Cara, é celebrar o hoje. É celebrar os passos que você dá. Sabe aquela filosofia de estar melhor do que ontem? De repente alguém te fazer uma super proposta de um call absurdo e você ter a percepção que você fez o melhor call da sua vida? É isso, entendeu? E como que você trabalha isso? Então, a cerveja entregava tudo isso e a Etap entrega isso para as pessoas, né? Ela oferece isso para as pessoas. Foi dentro dessa dinâmica que a gente entendeu. E a gente quer trabalhar isso agora, daqui para frente, com muito cuidado, com muita atenção. Por nós vivermos o universo de comunicação, nós somos pessoas muito preocupadas com tom de voz, com linguagem, com a mensagem, com um digital verdadeiro, com um social verdadeiro, com influenciadores verdadeiros, né? Todos os influenciadores com os quais a gente conversa... A primeira coisa que a gente pede é para eles experimentarem a nossa cerveja.
E a gente pede para eles serem verdadeiros e falar, cara, se ela não é uma cerveja que você gosta, a gente não quer que você nos represente. A gente quer que você represente um produto que você acredita também. Né? Então a gente traz isso com um cuidado muito grande, né? Com uma construção muito grande. É claro, em toda aventura, virão e são mapeados inúmeros desafios daqui pra frente. Inúmeros, né? E desafios que a gente nem sabe quais são ainda. Mas se essas bases estão mais sólidas, a gente consegue percorrer. E a gente acredita que o resultado tem sido importante e relevante, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, a Lela, Manuela, minha filha, né? A Lela tem orgulho da cerveja. Por quê? Porque ela tem orgulho de ver que os pais dela estão criando uma marca que está ensinando as pessoas a celebrarem as coisas de uma maneira diferente, sem precisar ter álcool, sem precisar beber pra caramba, sem perder a sua essência. Né? De estar ali presente, né? De ser presente. Então, pra ela, o Felipe menos. O Felipe gosta porque a lata é colorida, porque tem personagem nas latas, essas coisas. Então, a Lela gosta de fazer parte, né? De embalar caixa, porque minha casa virou um depósito, uma parte. Todo empreendedor começa de alguma forma, né, cara? E, cara, é muito engraçado, até pra fechar essa transição, né? Eu acho que tem uma coisa de você deixar de ter um cargo relevante aonde você tinha, CEO, não CEO, tipo, mas um cargo relevante é você não se apegar à sua vaidade. Eu sempre fiz muito evento corporativo, né? E nos últimos 2 anos eu viajava para muitos eventos da agência. Muitos eventos. Cara, eu não carregava uma caixa. Pela atribuição que eu tinha, eu não carregava uma caixa. Você vai para um seu negócio, o que eu mais fiz nos eventos que a gente teve... Carregar a caixa, montar stand. É montar stand. Se você tá apegado com a sua posição, você vai se frustrar muito. Muito, muito. Por quê? Porque não tem... Você não vai ter, tipo, gente carregando por você. Você não vai ter gente pedindo motoboy pra você. Você não vai ter gente agendando o restaurante pra você. Você não vai ter nada. É você, poucas pessoas, e você transpirando aquilo. Então a vaidade não pode fazer parte desse jogo. Ela tem que ser muito mais pelo propósito do que pela vaidade. Sim. E é difícil, tá? Tipo, é bonito falar, mas é difícil. Porque tem horas que você tá carregando um inferno de caixa. E você fala, cara, o que eu fiz? Esse se questionar, ele vai acontecer o tempo inteiro. E que eu acho que entra naquela questão de startup que você aprendeu, talvez, quando você tenha entrado na Conexa. Sem dúvida. Que é o cara que, fui contratado pra levar isso daqui até aqui. Só que no fim do dia você tá fazendo tudo ao mesmo tempo, porque não tem como. E se você se questionar e não tiver uma boa resposta para esse questionamento, você vai achar que não vale a pena. Entendeu? Porque você vai dar passos para trás, passos para o lado, passos para frente. Na verdade, não é que você tá dando passos para trás, é uma outra história. Sim. Você saiu de um continente e foi pro outro. Então você vai ter uma outra vida. Você tá desbravando um lugar novo, né? E que requer o que você tem de recursos, tanto estratégicos e tudo mais, como de recursos básicos, essenciais. Então, como que você se desprende dessa vaidade e acredita naquilo que você está entregando. Você acredita no propósito do produto e no porquê disso. Se você acredita, se você testou, né, fez uma tese de conceito, testou com o consumidor, viu que dá, entendeu quais são as dificuldades, e você está alicerçado por boas pessoas, eu não estou dizendo que o seu negócio vai dar certo. Mas a probabilidade de é maior. Mas a sua jornada vai dar certo. Porque
o dar certo o negócio ou não dar certo o negócio, ele depende de muita coisa. E muitas dessas coisas não são suas. Vou dar um exemplo. Cara, pandemia, que a gente falou brevemente. Sim. Tem negócio que estourou na pandemia. E tem negócio que quebrou na pandemia. E não dependia das pessoas. Foi uma situação adversa que aconteceu e dependendo do que você tava, ou você teve sucesso... Cara, pode vir uma lei mudar uma regra, pode vir uma lei mudar um mercado, pode vir uma guerra, pode vir tanta coisa que se você não olha para sua jornada e fala, cara, a minha jornada deu certo. O negócio dar certo é consequência da jornada, né? É reflexo. Então, eu acho que aí você começa a desenhar uma evolução. Perdão. Imagina. Você começa a desenhar uma evolução legal, entendeu? E tem uma coisa que é bem piegas, tá? Mas a gente precisa tentar se divertir. E é muito legal, porque eu falo sobre corrida com as pessoas. Por que a gente tem que tentar se divertir? Eu vou em todos os eventos, 98% dos eventos da etapa. Eu tô lá servindo as pessoas, fazendo degustação, entregando as coisas. Isso mostra que eu consigo falar com as pessoas, testar, tipo, experimentar com elas, ouvir as conversas, ouvir os pontos de vista. Isso é fundamental para o sucesso. E não é tão difícil para mim, porque aquele ambiente, para mim, é um ambiente que me faz bem, saca? Tipo, se você tá num ambiente que faz bem para você, que você tá conectado, que ele tá alinhado com aquilo que você acredita, ele vai trazer bons frutos. E ele é literalmente o que você construiu a marca para ser também. Então, poxa, você é um cara que mudou todos os seus comportamentos, você passou a sentir prazer em estar nesses ambientes, porque as provas que você passou a disputar quando você começou a gostar desse tipo de esporte era estar naquele momento. Então, vou falar onde eu conheci vocês. Eu fui fazer a 7K Run e assim que eu peguei o meu kit, na saída tinha o stand de vocês e uma mulher se aproximou de mim e falou, você gosta de cerveja? Eu não entendia o que tava rolando ali. Aí eu falei pra ela, na verdade não gosto de cerveja. Aí ela, não, mas ela é zero álcool, foi feita agora pra atletas e tudo mais. Eu falei, poxa, é mesmo? Ela é pra você. Aí eu falei, que legal então, deixa eu conhecer. Que legal. Então eu conheci vocês naquele momento. E aí eu vou falar o que me pegou positivamente. Eu sou um cara que há 10 anos atrás parei de beber. Então eu sou zero álcool há 10 anos. E aí assim... ter sido abordado daquele jeito, nessa transformação que eu falei, faz 1 ano que eu comecei a correr. Então eu tava num evento, inclusive minha primeira corrida de 7K foi aquela corrida. Que legal, eu tinha feito cara. 10 antes, a minha primeira de 10 no começo desse ano, aí a minha segunda mais longa até aquele momento, foi essa de 7. Aí eu cheguei ali, encontrei a marca de vocês e falei, poxa, que legal isso aqui, cara. Alguém pensou, em mim, por exemplo. Porque eu sou um cara que em todo lugar que eu ia, eu nunca fui representado, entendeu? Então, por isso que eu falei, poxa, aqui tem alguma coisa de valor. Então, foi aquele momento que eu conheci você e a sua marca, agora você, inclusive, prazer gigantesco esse momento. Porque eu acho que vem sobre essa verdade que você entrega na sua vida. Então dá pra perceber que é uma coisa que você se juntou com pessoas que têm um determinado estilo de vida. Você cria uma marca como sendo uma pessoa que já conhece da comunicação, se alinhando a outras pessoas que têm outros skills e habilidades, como a sua própria esposa, em questão de design, para poder fazer algo que seja convidativo, bonito. Você soma e se complementa em determinadas skills, situações. Você tem uma coisa que vai vender verdades. E isso é que é legal, porque o propósito e a jornada, elas fazem mais sentido. A questão do sucesso, e aí assim, é muito a minha colocação. Eu acho que o sucesso do teu produto, ele se encontra quando um Gabriel, por exemplo, tá indo pegar o kit dele para fazer uma corrida e uma marca que ele até então nunca tinha visto, nunca nem sabia que existia, tá ali e fala, poxa, isso aqui é para você, cara. Se você não bebe nem nada disso, olha só, alguém pensou em você, tá aqui. Então, eu acho que o sucesso, ele vem ali. Porque é tudo que você pensou para estar presente naquele ambiente, e aí trago a palavra ambiente, que foi uma coisa que você acabou de falar, porque é uma coisa que te faz bem, porque é onde você aprendeu a estar, e você viu a energia que aquilo movimenta, e você criou um produto para estar naquela energia, entendeu? Então,
A jornada até esse momento vai fazer sentido. O sucesso é o quantos Gabriéis vão passar por essas situações e se sentir devidamente impactados por aquilo que foi criado, né? Eu acho, e acho que eu tenho um pensamento de que a gente tá num caminho muito certo, assim. Que bom, que bom. É óbvio, né? Vão ter uma série de intempéries no caminho. Mas quando eu acho que a gente tá no caminho certo, é porque nenhuma porta se fecha quando a gente fala de ETAP, né? Falar de ETAP, ela traz outras conversas, traz outros diálogos, mas as portas não se fecham. Isso é muito legal. Mas assim, muito legal. Eu sempre fui uma pessoa de negócios, eu sei o quão difícil é abrir negócios, gerar negócios, né? E quando as pessoas, elas recebem o produto com um olhar positivo, elas entendem que a proposta é positiva, elas entendem que tem valor naquilo que a gente está se propondo a fazer, a gente tem colhido resultados muito legais, né? É claro que, você perguntar quais são os próximos passos, né? Primeiro, né? A gente está muito satisfeito do momento que a gente está. Dentro do nosso plano, a gente está seguindo dentro daquilo que a gente tinha de expectativa. Em algumas coisas e outras ainda mais do que a gente tinha de expectativa. A gente fez uma revisão estratégica O Brasil é muito grande, né? E nós somos produtos físicos. E o que vence a nossa história é logística. Logística, fabricado aqui em São Paulo. São José dos Campos. São José dos Campos. Logística. Então a gente... Puta, quando lançou, vou mandar pro Brasil inteiro. Mandei caixa pro Maceió, a gente ainda manda. Né? Mas a gente, em termos de estratégia de presença, vai focar muito em São Paulo, Rio, Minas, Paraná e Santa Catarina. Sul, Sudeste. Porque a gente entende que se nós fizermos um trabalho excelente nesses estados, nos próximos anos, a gente se consolida muito bem, né? Óbvio, tem oportunidades em outros lugares. Mas além de geração de demanda, cara, porque hoje foi o que você falou, você começou a empreender agora, sua casa virou um galpão. Então você tá falando sobre poucas pessoas atenderem pelo menos 4 a 5 estados aí. Se você tentar abraçar tudo de uma vez só com a equipe que você tem agora, provavelmente é um tiro no próprio pé. No próprio pé. Então acho que foco vai ser vocês também. Foco é importante, né? Então nós estamos fazendo um trabalho bem focado. E os nossos próximos passos, eles estão alicerçados em entrada no PDV tradicional. Perfeito. Porque, por mais que a gente tenha uma boa base de online, tem crescido cada vez mais, e ele vai ser continuamente importante, porque eu acredito muito na compra digital. Acho que é porque eu sou um comprador digital muito... Assíduo. Muito assíduo. Eu acredito muito em marketplace, eu acredito muito no e-commerce, eu acredito muito nessa operação. Mas é fundamental estar presente para poder fazer volume necessário no varejo tradicional, né? Nas oportunidades de consumo, nas oportunidades de... Que é uma maneira também de você atingir um público determinado que muitas vezes não vai estar naquele momento de celebração. Isso. Então você atinge um mercado diferente. Não vai estar naquele momento de celebração, ou ele corre, mas não está na prova que eu tô, né? Por mais que eu esteja em 60 provas... Cara, tem mais de 5 provas por final de semana em São Paulo. Em São Paulo cidade. Imagina, nesses estados todos, né? Então, como que eu estou presente na vida dessa pessoa, que ela pode ser atingida de uma forma online, não comprou online, mas ela estava no mercado, comprou. Então, como que eu pego essa jornada inteira, né, de consumo e transformo isso nesse hábito de consumo e transforma isso em pontos de contato. Então, acho que isso vai ser fundamental. E na expansão da nossa base, da nossa comunidade. Como que a nossa comunidade se fortalece, como que nós
estamos de uma maneira cada vez mais pulsante dentro do universo. Quando eu falo do universo da corrida, é porque a corrida é um esporte muito democrático, né? Por mais que as pessoas comecem a comprar tênis de placa, óculos que baixa P, a essência da corrida é um esporte democrático, né? Então a corrida, além de ser democrático, ela é hoje o esporte que mais cresce no Brasil, sem dúvida, né? E ela tem uma atração muito grande de novos entrantes. Muito grande, né? Por isso que as inscrições das provas estão acabando com uma frequência muito alta. Cada prova tem dobrado de número de participantes de uma maneira muito forte. E porque o volume de pessoas é muito alto. Eu vim da corrida de montanha, fazer ultramaratona de montanha. Mas uma prova grande de montanha tem 1.800, 1.700 atletas, 2.000 atletas. Uma prova pequena de corrida de rua tem 6.000 atletas em São Paulo, né? Uma prova grande em São Paulo, uma SP City, uma maratona de São Paulo, tem 20.000 pessoas, né? Todo mundo viu o final de semana, tipo, todo mundo viu Maratona do Rio, né? As provas, elas estão enchendo, estão aumentando, né? Estão com um universo muito grande de pessoas. Então, a corrida de rua, ela traz um público muito maior. Mas isso com um trabalho integrado em diversos outros esportes, entendeu? Cara, antes de mais nada, eu queria te pedir uma última coisa pra gente ir pra uma reta final. Na verdade, duas coisas. A primeira, se você... Uma parte do que eu quero falar, você já falou que você tá bastante satisfeito com tudo que vocês conseguiram construir até então. E assim... É legal de ter essa conversa, principalmente, para mim é um prazer muito grande, porque dá para perceber a paixão que é colocada nessas coisas. Então, assim, você pegou um consolidado de tudo que você fez da sua vida até então, e você resolveu pegar o teu conhecimento e abrir uma marca voltada ao teu propósito de vida. Então, assim... Quando você fala de jornada valer a pena, eu acho que é muito isso. Você tá colocando um sentimento que você tem pra fora. Sim. De, poxa, eu tô muito contente com tudo que tá sendo feito. Mas eu queria que você me trouxesse um pouco desses desafios. Então você falou, por exemplo, cara, eu tô presente em 60 provas, num Ironman, num SP City. Como que você, sendo um cara de negócio, consegue criar essas conexões? Então dá uma dica pro pessoal. Como que, poxa... Você criou uma marca que tem 10 meses aí, vamos colocar assim, de mercado, e você já está associado a grandes nomes de grandes eventos do esporte, para quem gosta desse tipo de esporte. Então, essa é uma coisa. E aí eu queria finalizar pedindo para você deixar uma mensagem. Então, falando, poxa, com base em todo o conhecimento do Edu, um conselho do Edu para o mundo. Uau, né? Vou tomar até um gole. Por favor. Inclusive, se você me permitir, vou dividir isso aqui com você. Por favor. Como você... Eu vou pelo começo, tá? Como você cria essas conexões e como que você chega e desenha essa história para as pessoas. Eu acho que tem um ponto que ele é importante. Não tenha vergonha. Você vai ter que ser muito cara de pau para falar com as pessoas. Vou dar um exemplo. Se você não se dispõe a se expor, as coisas não vão acontecer. A gente tem uma parceria com um influenciador que era o André Sanches. Eu, durante uma época, fiz CrossFit. Né? Eu sou desses caras até hoje. Só que eu sou um frango fazendo CrossFit, né? Tipo, sabe frango? Eu sou um frango tentando fazer CrossFit. E eu fiz CrossFit em 2018, se eu não me engano. Aonde eu treinava um cara que fazia CrossFit, que chama André Sanches.
E ele virou triatleta. Depois da pandemia, porque os boxes estavam fechados, não sei o que, ele virou triatleta. Quando depois de criar a etapa, eu falei, cara, eu preciso falar com esse cara. Eu mandei uma mensagem pra minha professora do CrossFit lá na época. Falei, Simone, eu preciso do contato dele. Aí peguei o contato dele. Aí falei, André, eu preciso te apresentar um produto. Veja o produto. Aí fui na casa dele, mostrei o produto. E saiba que você vai rodar muito. E eu vi muito não na vida, mas você não pode desistir. Fechamos uma parceria e tudo mais, e eu vi um post do André com o dono da licença do Ironman no Brasil, Carlos Galvão. Eu mandei um áudio na hora pra ele, eu falei, André, foi bem assim, eu falei, André, eu não sei o que você vai fazer, mas eu preciso conversar com esse cara. Por quê? Porque a Heineken patrocinava o Ironman e ia ter uma janela de contrato ali, tipo, de renovação ou não. Eu falei, eu preciso conversar com ele. Tipo, eu preciso de 1 hora, você precisa me arrumar um jeito pra eu conversar com esse cara. Aí ele perguntou, posso encaminhar seu áudio? Eu falei, você pode fazer o que você quiser, André. Aí ele encaminhou meu áudio. E aí entrou em contato comigo uma das pessoas do Ironman falando, olha, o Galvão entrou em contato, não sei o quê. E aí eu fui atrás do contato do Galvão e fui atrás, e fui falando com um monte de gente pra conseguir chegar na pessoa. E quando eu fui lá apresentar, uma das coisas que o Galvão falou foi, você é bem insistente, né? Eu falei, Galvão, eu precisava estar aqui. Porque o Ironman pra etapa é a Copa do Mundo, cara. Né? Tipo, nós somos uma cerveja que não tem 10 meses e patrocina, tipo, A Champions League. Do triatlon. O mais importante, o mais relevante, o projeto mais, né? Então, acho que isso tem um ponto muito importante. Então, você vai ter que ser cara de pau. Você vai ter que falar com as pessoas. Você vai ter que escutar não e insistir. E isso é muito difícil. Então, como que você trabalha isso também vai ser fundamental. Mas isso te faz criar as conexões necessárias. Você conhece alguém que vai ser importante pra mim? Eu posso conhecer alguém que possa ser importante pra você? Como que a gente usa essas relações, e usar é real a palavra, de uma maneira próspera? Eu acho que é usar de uma maneira próspera. Não é abusar das nossas relações, é usar de uma maneira próspera para criar conexões importantes. Cara, se eu posso dar um recado, eu acho que sonhar é muito fácil, né? Mas você acreditar no seu sonho é muito difícil, porque a partir do momento que você acredita nele, você precisa fazer com que ele aconteça. Então eu acho que o mais importante é você acreditar nos seus sonhos. Acreditar mesmo, acreditar que vai dar certo. Ir até o final dessa história. E estar apoiado com pessoas excelentes ao seu lado. Você consegue tudo quando você tá com gente muito boa. Tipo, com gente boa naquilo que faz, que acredita no seu sonho, que sonha o mesmo sonho, entendeu? Quando você faz isso, eu acho que você conseguiu mais da metade do que você precisa, entendeu? Acho que é isso. Cara, eu quero mais uma vez agradecer. Eu que agradeço. Essa mensagem que você deixou, ela é fantástica, porque Falei mais muito, uma né? vez... Não, é pra isso mesmo. Esse momento é pra isso, Falei cara. muito. É porque eu gosto, e eu até falar um pouco pra você ao vivo mesmo, o porquê que eu faço o que eu faço. Isso aqui é uma janela para, por meio de histórias como a sua, poder inspirar outras pessoas que estão em qualquer que seja o momento de vida delas e entender que elas podem mudar, sabe? Porque você falou durante várias vezes no seu discurso sobre não vai ser confortável, a gente vai ter altos e baixos, você tem que saber lidar com o fato de não ser confortável. E hoje é muito o que as pessoas buscam, né? Se você parar 99% alguém na rua e perguntar, cara, onde você quer chegar? E a mentalidade do brasileiro standard, quero ganhar na Mega Sena para parar de trabalhar.
Poxa, mas e se você fizer alguma coisa que você tem paixão por fazer? Porque eu tenho certeza, cara, que o que você tá fazendo aqui, você tá mudando a tua vida, você tá mudando a vida de várias outras pessoas, você tá significando ou dando significado pra vida de pessoas, sejam eles consumidores ou que estão com você na jornada em algum grau. Então, assim, o poder que coisas podem ser criadas quando a gente tem histórias como a sua é o que eu me sinto extremamente energizado em poder trazer. Legal. Porque aí a gente tem um cara que tá sentado lá, tenha 45 anos ou tenha 18 e tá entrando no mercado agora. O cara fala, pô, vou fazer comunicação. Eu vou ter que trabalhar numa agência e me submeter ao que, sei lá, a jornada da agência vai me colocar para passar aqui. Beleza, às vezes você pode começar por aí, mas olha onde você pode chegar se você tiver um propósito real e conseguir conectar esse propósito com uma necessidade de mercado. E às vezes a tua história é o que dá a luz no cara para ele, sei lá, daqui 10 anos empreender. Então, muito legal. É um quadro que, pra mim, eu fico muito feliz em trazer pessoas como você que contam de tudo isso com paixão e vão dando esses nuances. Eu faço poucas perguntas, mas pontuais e de gancho pra conectar coisas, porque, inclusive, você... Modéstia à parte, é fácil de entrevistar. Você monta a tua linha de raciocínio ali, vai trazendo tuas coisas, você vai colocando pontos de detalhe sem que eu precise ficar instigando isso. Vou falar que às vezes tem algumas pessoas que você precisa ficar ali, mas aqui foi uma conversa bastante genuína. Eu que agradeço, então, poxa, eu queria, inclusive, propor um brinde final. Primeiro, porque isso aqui é o teu produto e o teu propósito de vida. Que Deus abençoe você nessa tua jornada e que, cara, isso aqui cresça muito. E que... Inclusive, disso aqui a gente possa repetir, quem sabe, em várias outras ocasiões de celebração. Com certeza. Tudo de bom. E a gente se vê nas corridas. Ainda não, numa outra maratona, pelo amor de Jesus Cristo. Mas uma hora você chega. Quem sabe? Então, é isso, Edu. Muitíssimo obrigado por tudo. Para vocês que ficaram até o final, lembrar vocês que a gente grava no Blue Space, então se vocês querem ter essa experiência, isso aqui é para locação, tudo do jeito que você tá vendo é entregue para você por meio de locação. Se você não sabe tirar a tua ideia do papel, procura a gente que a gente sabe fazer isso para você. Então, o contato vai estar na descrição do vídeo. Espero que a nossa conversa tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho no teu conhecimento. E a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, Edu. Obrigado, Pedrão.